Boa noite, pessoal. Meu nome é Moisés Araújo, faço parte da Team One Brasil. E eu queria hoje falar um pouco sobre RWA. Vou começar me apresentando. Meu nome é Moisés, eu sou engenheiro de produção. Eu também sou head da comunidade do Instituto Web3 do Brasil. Tenho bacharelado, além de ser engenheiro de produção em tecnologia da informação, sou desenvolvedor e investidor blockchain e também tenho cursos em criptografia aplicada pela PUC. Hoje eu vou passar um pouquinho da introdução, breve introdução sobre a Avalanche, que é a blockchain para todo tipo de tokenização. Então a ideia da Avalanche em si é trazer o máximo possível de eficiência em escala tanto corporativa quanto no dia a dia para quase todos os tipos de solução. Quase. Os três cenários da economia Web3. O primeiro, tokenização, que é transformar ativos reais, ativos físicos, em ativos digitais. Então, eu pego uma casa, eu pego uma arte e tokenizo isso, eu trago isso para dentro da Web3, eu trago isso para dentro da blockchain. Eu faço um smart contract atrelado ao ativo. Então, isso é tokenização. Ali no meio tem um aparato legal que a gente não pode esquecer. Porque para você tokenizar e fazer da maneira correta, você tem que ter um lastro. Então, a parte legal é muito importante. Um outro case de uso para a Avalanche é na área de games, que, poxa, a área de games da Avalanche está excelente justamente pela alta frequência de transações. Então, a gente consegue fazer transações muito mais rápido. E o RWA, aqui também no slide, a gente está falando sobre títulos públicos, que é do TradeFi. Então, além de ativos reais, ativos como prédios, casas e imóveis, a gente também consegue tokenizar ativos de financeiros, tokenização de dividendos, de títulos públicos e commodities. Aqui hoje eu venho falar um pouco sobre a anatomia do RWA. Então, normalmente, o que a gente traz, sempre que a gente vem em evento, a gente sempre ouve cases de sucesso. Hoje eu trago cases que não deram certo. Então, para a gente estudar um pouco melhor e ver exatamente o que não fazer, para não fazer pelo erro e fazer pelo acerto. Anatomia das falhas do RWA, estou hackeando a tokenização, casos reais de vulnerabilidades e infraestrutura para evitá-los. Então, aqui temos a entidade bancária tradicional, o tipo de estrutura e a falha no ponto crítico. Um case que eu gosto bastante de lembrar, que infelizmente é o da FTX, que era quando ela perdeu muito dinheiro em fundos representativos. Como assim fundos representativos? Era para ter um dinheiro em caixa e não tem. Nisso começou a surgir várias soluções para esse tipo de problema. Um deles foi o da Chainlink, que é o... Esse é o próximo. É a Proof of Reserve, a prova de reserva. Então, você pega uma corretora, uma fintech, um banco, e você tem como comprovar, por meio de uma auditoria, de uma empresa terceirizada, registrada em blockchain, que aquele ativo que você diz do RWA, que você diz que tenha, ele realmente existe. Então, o Proof of Reserve, a prova de reserva, tem a Chainlink, tem outras empresas que fornecem esse tipo de solução, foi das soluções que a gente tem com o paradoxo de segurança do RWA, onde a gente tem o DeFi puro, que é totalmente da blockchain, e tem o DeFi RWA. Quando eu tenho um DeFi puro, eu consigo fazer a validação do código. Quando a gente coloca ativos reais no jogo, a gente coloca uma camada a mais sempre que você tem uma infraestrutura que vai conversar com a outra, o ponto mais crítico ali é a ponte. Então, quando você tem ativos reais, você vai jogar isso dentro da Web3, dentro da blockchain, você tem que transmitir isso. E no meio, como eu falei, tem a camada jurídica. Como que eu transmito esse tipo de ação? A superfície de ataque híbrida do código se encontra basicamente no mundo real. Por exemplo, vou tokenizar uma fazenda e eu não tenho lastro daquela fazenda em tempo real.
Isso é um prejuízo, isso é um ponto de vulnerabilidade. Então, basicamente, aqui a gente tem um problema que é aluguel. Então, o problema, o senhor fantasma, ele é um caso real, em 2025, vendeu tokens para 39 casas onde não possuía legalmente, arrecadando 2,7 milhões de dólares. Foi processado em Detroit por evasão fiscal. A tecnologia gerenciou os tokens, mas ignorou a propriedade intelectual. Então, eu tokenizei, eu basicamente joguei na blockchain, só que não teve um lastro real. Esse era o problema. O outro é o conflito de governança, o caso Haber, 2018. Tem tentativa de tokenizar 20 milhões em moradias estudantis, colapsou porque os contratos inteligentes entraram em conflito com a cláusula do credor sênior da hipoteca. Então, quando você vai elaborar esse smart contract, em cima disso já tem que estar o contrato de aluguel, o contrato de venda, o contrato do imóvel. Ele não pode ter conflito com o business case, ele não pode ter um conflito com a parte legal. Ele tem que ser estruturado em cima da parte legal, para uma coisa puxar a outra. Próximo. Conformidade desde a concepção. Então, como eu falei, você não cria primeiro o smart contract, você primeiro cria a parte legal e em cima da parte legal você cria o smart contract. O antídoto para esse tipo de problema: provedor de identidade. Então, você tem a camada legal antes. Ele é uma credencial verificável, então não é qualquer empresa, você tem que ter um auditor mesmo. O contrato inteligente. Hoje a gente, graças a Deus, temos o padrão T-Rex, que é um padrão EVM focado em tokenização. Então ele já vem com todos os aparatos legais dentro do Smart Contracts, onde eu consigo atrelar somente as pessoas verificadas para esse tipo de compra. Então, qualquer pessoa pode comprar um token T-Rex? Não exatamente, digamos assim. Qualquer pessoa dentro dos parâmetros que foi colocado dentro do Smart Contract, essa pessoa pode comprar. Então, nisso eu consigo colocar, por exemplo, o KYC válido. Então, tem o KYC válido? Eu consigo comprar. Não tem, ele já bloqueia ali mesmo, o investidor. E se o caso o KYC seja expirado, os tokens são congelados. Então, mesmo que a pessoa tenha conseguido comprar, ele precisa além do KYC para validar a transação. Na infraestrutura Avalanche, como a gente é vendo, compatível, super tranquilo. Na rede Evergreen, permite permissionamento e validadores de nativos em georreferência. Propriedade verificada imutável, que respeita fronteiras juridicamente. Esse foi o primeiro case. O segundo case de tokenização que deu errado, esse aqui é bem doído, digamos assim, que é justamente quando o robô ele faz a liquidação e drena todo o token. O protocolo de empréstimo usou uma taxa de câmbio bruta, então isso a gente depois vai seguir no depósito básico. O pessoal normalmente faz para compra e joga uma taxa alta e você não consegue sacar. Uma taxa de câmbio bruta sem a conversão para USD, resultando em liquidações instantâneas automatizadas. Então aqui o bot começou a atacar muito e conseguiu drenar. O outro case, confesso para vocês que para deixar a apresentação um pouco mais agradável visualmente, eu usei IA e também para ajudar na pesquisa. Só que quando você usa IA, você tem que ter o cuidado de verificar as fontes. Esse caso da Unicoin foi um caso onde ela foi processada pela SEC em 680 milhões foi processada pela SEC por 680 milhões de dólares, que era o valor dos ativos em terra, valores reais, e que ela só tinha 40 milhões. O oráculo foi manipulado na origem dos dados. Nesse ponto, eu busquei a fonte, e a notícia não é bem essa, porque a SEC, ela até tentou um acordo depois, a maneira com que foi feita a auditoria era como se os valores da terra eram 680 milhões, não eram os valores do contrato. Então, depois disso, a SEC tentou buscar um acordo ali, a Unicoin não quis aceitar o acordo, porque ela entendeu que não foi uma auditoria
um processo legal muito bacana de se fazer, no ponto de, poxa, pelo menos verifica a fonte. Pelo menos verifica se é realmente isso que eu quero no contrato. A arquitetura do oráculo resiliente, então, aqui ele juntou. Isso aqui é uma maneira bem interessante de você fazer uma aplicação, porque vem o dado não, o dado tradicional, ele tem um filtro no limite, então, poxa, vou ter uma drenagem, eu tenho um bloqueio de paridade entre as operações. O oráculo descentralizado, com isso você consegue colocar várias fontes de verificação. Então, para a tokenização, é muito importante você ter isso. Vou fazer uma EWA, você não valida só em um, você valida em vários nós, porque se um nó sofrer um validador sofrer algum tipo de ataque, você tem os outros para perceber a diferença. Se você tem uma única fonte de validação e essa fonte for comprometida, você perde totalmente o lastro daquilo e o controle do que você poderia fazer, ou até mesmo de quanto tempo você poderia fazer. Limites de obsolência, então se a prova é de reserva, por favor, atrasar, o protocolo reverte a estratégia de fallback assegura. Lembra que eu falei do proof of reserve, que é a prova de reserva, onde o auditor verifica os seus dados. Tá lá? Beleza. Se não tiver, ou se por acaso começou a drenar muito, ele notifica e você bloqueia a transação. Isso evita, é basicamente um stop loss ali para casos de hack, ou até mesmo de outras situações. Disjuntores automatizados, então você consegue colocar isso dentro do smart contract. A pausa de cunhagem, pausa a produção do token, instantaneamente se os dados divergirem das normas históricas. Então você está indo naquele valor. E ele começou a cair muito, subir muito, alguma coisa está acontecendo e ele entende. Isso desde os parâmetros que você tem colocado no smart contract. Os disjuntores automatizados pausam a cunhagem instantaneamente se os dados divergirem das normas históricas. Aqui, por que esse fator é importante? Uma casa, um ativo real, ele não muda o valor tão alto de um dia para o outro. Ele pode aumentar a demanda ali, por exemplo, uma casa onde você comprou nos Jardins ou comprou em Copacabana, tem esse valor, e o valor vai subindo gradualmente. Então tem um conceito histórico daquilo. A menos que você tenha encontrado petróleo num lugar, dificilmente vai subir de um dia para a noite. Camada 3, vulnerabilidades em smart contracts. Isso aqui é eu imagino que seja um pouco mais difícil de acontecer, mas acontece. Então a gente não é porque é difícil que não existe. Direitos da administração e o furo da logística do acesso. Esse caso tem um carinho especial por ele, porque como desenvolvedor a gente tem que cuidar de desenvolver soluções que a gente entenda que são seguras. E quando você fala de smart contracts, isso é muito importante. Exploit de governança. O invasor adquiriu a quantidade mínima de tokens, explorou o bug na lógica do controle de acesso de um contrato. E ele elevou seus privilégios e cunhou 1 bilhão de tokens não autorizados. Então, ele basicamente teve um ataque recentemente de uma corretora que fez isso. Exatamente isso. Ele, por meio de vulnerabilidades na arquitetura do smart contract, começou a colocar um token falso, e colocou um token falso, conseguiu o controle de um validador, esse validador assinou a transação e ele conseguiu tornar esse token falso verdadeiro e começou a drenar o ativo. Bugs comuns é RWA, o controle de acesso baseado em funções RBAC, mal sugerido. Colisões de armazenamento em atualizações de proxy. Então, proxy por isso que a gente tem que ter um conhecimento não só em Web 3, mas em Web 2 também. Porque normalmente quando a gente entra em Web 3, dependendo se não é um desenvolvedor, ele vai direto no smart contract e não se especializa muito em como funciona a aplicação toda e acaba pecando por falta de conhecimento na arquitetura do que ele vai produzir. O proxy é um desses casos, que é como a internet funciona, então é direcionado cada chamada da sua API. E ataques de reentrada em ganchos de conformidade. Ataques de reentrada, hoje a gente tem vários padrões para
proteger isso. Então, você usar uma biblioteca já estruturada é muito importante, porque você já começa construindo a aplicação da maneira certa. Então, aqui no antídoto, como eu falei, contratos seguros por design. Você já começa a criar do início. Minter, o cunhador, a pessoa que vai, o validador que vai começar a cunhar os tokens. Você segrega cada operação, cada função, vamos fazer tudo em modo. Burner, o queimador, e o pauser, o pausador. Então, cada um tem sua função pré-definida, cada um vai responder a um tipo de evento. Privilégio mínimo, separação rigorosa do RBAC. Nenhum administrador possui mais de um privilégio crítico. Então, como eu falei, separa tanto o cunhador, o pausador e o queimador. Subredes Evergreen, da Avalanche. Imposição de lista de permissões, caso seja uma rede interna. Permissões de nível de protocolo, reduzindo drasticamente a superfície de ataque no código Solidity. Então, se eu tenho pessoas que são permissionadas a alterar o smart contract, eu tiro todo o resto das pessoas como um possível ataque. Se eu tenho esse nível de permissão. E a auditoria é obrigatória, porque isso, qualquer token RWA tem que ter no mínimo isso. Revisão independente, severas, antes de qualquer atualização de contrato proxy. Aquilo que eu falei, você tem que conhecer tanto de Web 2 quanto de Web 3. Aqui é o Topser. Então, falhas operacionais em gestão de chaves. Chave privada, isso aqui acontece na imagem. Nossa, como acontece isso? Quando você vai fazer uma aplicação que vai dar altos volumes monetários, não deixar a chave somente com uma pessoa. Você fazer aquela assinatura multisig, que são vários validadores para fazer essa transação. Porque se você deixar só uma, isso é um ponto de ataque e uma vulnerabilidade enorme. Então, poxa, aqui o spot de risk-taking de 8,5 milhões. A chave de único deployer foi roubada, o laptop vulnerável, o ataque hacker atualizou o contrato, drenou 8,4 milhões de dólares. Inside, o melhor código do mundo é inútil se a chave mestra for comprometida. Nisso, se é uma multisig, você tem várias chaves e uma ou duas são, aí vai depender do modelo de negócio, mas se for 3 chaves de validação e 2 forem comprometidas, você ainda está seguro, entre aspas. E isso é um bom case de uso e uma boa prática você colocar isso dentro do smart contract. Aqui o antídoto, como eu falei, vários validadores, uma carteira multisig mesmo, autores institucionais, jurídico, compliance, DevOps, etc. Então, desde o início até o final da cadeia, você vem validando e cada um valida a sua parte. Só que, como a assinatura multisig, não deixar somente uma pessoa responsável por aquilo. Tempo garantido de resposta para incidente, então você já faz em engenharia a gente chama de FEMEA, que é as possíveis cases que pode dar errado ali dentro do seu projeto, e ter uma ação, ou pelo menos prever um tempo de resposta para cada problema que possa dar, e deixar isso preparado. Execução on-chain e imutável. Então aqui, poxa, você já jogou na rede e está imutável. Então, você já fez essa multi-assinatura, já deixou já fez uma assinatura, já deixou o tempo de resposta. E rodando na blockchain, está safe. Trilha de auditoria, vinculação de aprovações executivas off-chain diretamente à execução de on-chain na parte regulatória. Então, não é tudo na blockchain. A parte jurídica ela vai correr ali por fora, vai estar fazendo toda a parte de auditoria, tudo offline, tudo fora da rede. A parte on-chain vai estar na validação, vai estar na certificação daquilo que é real. Camada de infraestrutura, então basicamente que as Layer 1, porque normalmente as Layer 1 falham. As públicas, estado compartilhado, o risco é alto. No caso da Evergreen,
soberano isolado. Nisso, no parte corporativa, tá? Esse que eu não vou explorar muito, porque a Avalanche ela tem diversos usos. KYC, de validador no protocolo, a conformidade na lógica de contrato complexo e vulnerável. Então, normalmente, quando você vai usar uma rede pública, você tem uma complexidade um pouco maior ali para poder validar quem é quem. E no caso de redes permissionadas, como a subnet da Avalanche, você consegue colocar ali quem vai fazer o quê. O token ativo altamente volátil, o gás stablecoin personalizado, a transação totalmente pública, isso na parte da privacidade da rede pública, mas como vocês já sabem, a rede da Avalanche consegue também transformar redes privadas, fazendo subnet ali. Divulgação seletiva da privacidade e criptografia, então a gente consegue alterar e personalizar de acordo com cada modelo de negócios. O framework da Avalanche, do Observer Case, bloqueio. A subnet, que aí ela isola todo o conteúdo, isso internamente. Aqui, como a gente hoje está focado em RWA, você vai fazer RWA em redes permissionadas é um pouco mais seguro, digamos assim, porque você tem um controle ali. Isso desde que seja feito da maneira correta. Então, por mais que público e privado, você começou errado, não importa qual tipo de rede você vai fazer, já está errado. Então, fazendo da maneira correta, a auditoria, toda a parte legal, eu recomendo fazer na subnet. Execução isolada, então na subnet já está isolado ali, não tem tanto risco de expor na rede. Uma subnet, o RWA, falar legalmente, o contágio é contido, não congestiona a rede principal. Então, teve um problema na rede, vai estar só local ali, vai estar com toda a rede disseminando. Mensageria nativa, comunicação segura entre as redes, isso a Avalanche já traz desde a origem. E assinaturas de threshold e DSL, permite aos auditores atuem como chaves de observação para bloquear transações maliciosas. Então, poxa, eu estou vendo que está acontecendo alguma coisa de errado na minha rede, o auditor ele tem o poder, dependendo do modelo de negócio, como foi feita a estrutura, de bloquear aquela transação. Projeto arquitetônico, o RWA seguro, então, provedor de identidade, o oráculo para fazer a validação, contrato inteligente com multisig ativado e a tokenização imutável. O checklist, então, que é mais do mesmo, parte legal, oráculo, contrato, operação e infraestrutura. E o futuro, o RWA é um mercado de 30 trilhões de dólares. Então, a estrutura exige segurança, não dá para brincar com isso. Esse aqui é um caso que eu apresentei na última palestra que eu fiz. Comprei uma vaca que foi tokenizada. No Brasil, o agronegócio movimenta mais de 2 milhões. Não, perdão, trilhões atualmente. A tokenização de ativos está revolucionando a maneira que os produtores rurais acessam recursos financeiros. Aqui a fonte, a Simple Token, que fez essa tokenização. A Simple Token, ela basicamente ela tokenizava os animais e com isso o fazendeiro obtinha recursos financeiros, como crédito em bancos ou em corretoras ou outros tipos de mercado que fornecem esse tipo de serviço.